isso aí, galera. Vamos lá, vamos de preço teto e vamos de TEP11. Fundo de laje corporativa, tá? Que não é tão falado assim, tudo mais, tá? Mas é um fundo que tem... assim, eu tenho gostado bastante, tenho estudado um pouco mais sobre esse fundo, considero um relatório gerencial bem interessante, o fundo é muito transparente com relação às projeções e tudo mais, e que tem apresentado uma evolução nos números bem interessante. Quando eu estudei lá atrás o TEP, 2020, 2021, que me perguntavam, era um fundo que estava meio ali e tal, mas de uns tempos para cá tem amadurecido bastante. E aí, no vídeo de hoje a gente vai fazer o cálculo do preço teto do TEP11, considerando aqui algumas premissas, projeção de dividendos e tudo mais, tá bom? Que fique claro, esse vídeo não se trata de recomendação de compra ou venda, beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, tá? Se você não quiser perder nenhuma novidade, clica aí no sininho, tá? E aproveito para deixar aqui um comentário do seguinte: caso você tenha interesse nessa planilha, você consegue acessar aí pelo link que está na descrição. Além disso, tem o meu curso completo de fundos imobiliários, tem a minha comunidade de milhas e investimentos e tem um formulário aí para a minha assessoria aqui pela XP. Então, caso algum desses conteúdos te interesse, você consegue acessar pelo link que está na descrição do vídeo, pelos links que estão aqui na descrição. Galera, então vamos lá. TEP11, vamos conversar um pouco sobre esse cara, tá? Então, tô aqui com o relatório gerencial aberto e aí vamos trazer aqui alguns parâmetros. Esse é um fundo de tijolo, então a gente vai selecionar aqui tijolo, já tá bonitinho, tá? E aí vamos lá, vacância, o histórico de vacância desse fundo, bem bacana, tá? A gente tinha ali uma vacância de 5 e veio caindo para 0. E a gente está com essa vacância zerada já tem ali alguns meses, desde outubro do ano passado. Então a gente já tem aí mais de 6 meses com vacância zerada. Então vacância aqui permanece até 5%. Prazo médio de vencimento. Lá no início a gente tem ali o nosso WALT, né, que é o nosso prazo médio de receita ponderado, prazo médio de vencimento de contratos ponderados pela Receita, na casa de 4,1 anos, então, de fato, entre 2 e 5. E daí, a alavancagem, nosso grau de endividamento do fundo, essa é uma informação que a gente consegue aqui, tá? Então, no trimestre atual, a gente está ali num patamar de 7,6. Perceba que essa alavancagem, ela ficou num patamar ali constante, 14, 15%, de uns tempos para cá, vem caindo. Então, a gente está com um patamar de 7,6, bem tranquilo. Tudo mais constante, tá? O fundo não tem necessidade de amortizar nada, nem em 2024, nem em 2025. A amortização tá lá para frente, tá lá para 2026. Nada que incomode agora a saúde financeira do fundo. Né? Então a gente tem uma alavancagem aqui de até 10%. Então, considerando essas três premissas, o prêmio de risco do fundo permanece em 2%. E aí a gente entra na questão da média de dividendos, tá? Se vocês forem olhar, o TEP11, tá? Ele é um fundo que está pagando nesses últimos meses um dividendo mais alto. Então ele anunciou um dividendo de R$1, tá? Anunciou 1,5 e agora ele anunciou um dividendo de 1,18, se não me falha a memória, né? Deixa eu até... se eu não me engano, 1,18, mas deixa eu trazer aqui no relatório, 1,18, tá? Essa projeção aqui, eu até falei sobre isso na minha live ontem. Eu tô fazendo esse vídeo num domingo, gravei a live ontem, sábado, e daí eu comentei sobre esse dividendo, tá? Esse dividendo aqui, galera, e isso é bacana, porque aqui no relatório do TEP11, ele comenta, olha, a gente vai ficar 4 meses pagando um dividendo mais alto por conta de um ganho de capital que a gente teve na venda ali de um conjunto de espaços que a gente era proprietário. Mas depois, esse dividendo, ele vai voltar. Inclusive, é esse comentário aqui, tá? Conforme previamente anunciado pela gestão, as distribuições do fundo para os meses de março a junho de 2024
permanecerão acima das distribuições anteriores devido a componentes não recorrentes de ganho de capital, proveniente do recebimento da primeira parcela da venda do condomínio São Luís. Tá? Em abril, o TEP divulgou ali 1,5 e o fundo vai pagar agora 1,18 em linha aqui com a projeção. E daí, de julho em diante, o pagamento vai voltar para o patamar operacional. Vai voltar até superior ali ao que o fundo vinha fazendo no início do ano, mas não vai ser mais esse patamar acima de R$1, tá? Ele vai voltar ali para um patamar, a projeção é de que ele volte para 78 centavos. Pode ser mais, pode ser menos, isso aqui é uma projeção e você não deve interpretar isso como uma promessa de rentabilidade, tá bom? Então, a gente tem aqui uma projeção de dividendos ali de 78 centavos e daí em janeiro em diante a gente deve ir para 89 centavos. De novo, projeção, tá? Então, o que a gente pode considerar aqui como média, tá? Então, a gente pode pegar ali 78 centavos, somar com 89 e fazer um meio termo, tá bom? Então, vou abrir aqui a minha calculadora, daí a gente pode fazer um meio termo como projeção, tá? Então, 78 centavos mais 89 dividido por 2, então daria ali 83 centavos. Tá? Então, a gente pode projetar ali uns 83 centavos, porque no final, no segundo semestre, a projeção é de 78 e daí, depois, a gente no próximo semestre, né, em 2025, a gente já tem uma projeção de 89. Tá? Então, vamos fazer um meio termo aqui, porque daí ele vai calcular 12 meses em cima. Então, vamos fazer um meio termo aqui, tá? E aí, beleza. Então, a gente tem aqui uma projeção de 83 centavos por cota. Vamos pegar as taxas do Tesouro 2035 e 2045, que ainda estão acima de 6%. Então, 2035, 6,14, 2045, 6,15. Então, 6,14, 6,15. Vamos lá. Então, galera, nessas condições, considerando as premissas de vacância, prazo médio, alavancagem, considerando essa projeção de dividendos e considerando as taxas, a gente tem um preço teto aqui de R$ 122,28, tá? Se a gente for olhar, considerando as últimas 52 semanas, tá? É um preço muito acima. O máximo que o fundo bateu foi R$ 97,61. Tá? Então, realmente é uma projeção muito acima do que já bateu. Então, a gente pode colocar uma margem de segurança aqui, tá? De 15%. E ainda assim, a gente fica com o preço teto na casa de R$ 104. Comparado com o preço atual do fundo, a gente ainda teria ali um potencial de 8%. Se a gente adota uma projeção mais conservadora, o fundo vai ficar em 78 centavos. A gente vai para um preço teto de 114, colocando uma margem de 15%, 97,68, que fica até empatado com o máximo que ele bateu nas 52 semanas, tá? Então, se a gente adota essa premissa de dividendos, preço teto menor, mesmo assim colocando a margem de 15%, a gente ainda teria ali um potencial de compra. Se a gente considera a média do segundo semestre desse ano com a do primeiro do ano que vem, considerando 83 centavos, a gente tem um preço teto de R$ 103,94. Então, percebam, né? A gente considerando essas premissas, considerando as taxas atuais de tesouro e considerando a projeção dos dividendos, a gente teria ali um preço teto acima do preço atual de mercado, tá? Que fique claro, esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda do TEP11, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço, você consegue adquirir essa planilha pelo link que está na descrição desse vídeo. Combinado? Galera, então, muito obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo conteúdo. Forte abraço!